Meus amados irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa. Hoje chegamos aí na segunda-feira, né? Esse início de semana de trabalho para muitos. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana poderosa. É a última semana da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Deus já fez grandes coisas, mas eu tenho convicção que essa semana será uma semana extraordinária e que Deus vai completar a boa obra que Ele começou. Amém? O texto de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção porque vamos falar sobre vidas frutíferas, vidas que dão fruto. E o texto que eu quero usar aqui está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo número 15, verso de número 16, que diz: Vocês não me escolheram, mas eu, Jesus dizendo, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Queridos, Jesus ele era um pregador fantástico, né? Extraordinário, e por várias vezes ele fez uso ali de parábolas, que nada mais são do que histórias, né? Que utilizam ali elementos do cotidiano das nossas vidas, o cotidiano das pessoas, para expressar ali verdades espirituais. E uma de suas parábolas, conhecida como a parábola da videira verdadeira, que está aqui, né, em João 15, ela traz aqui ensinamentos maravilhosos, e uma das verdades ensinadas por Jesus, mencionadas nesse texto que acabamos de ler, é que Ele nos escolheu, foi Ele, não fomos nós, Ele nos escolheu para ir e darmos muito fruto. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa manhã, sobre esse motivo, essa razão da escolha, né, de Jesus por você e por mim. Amém? Queridos, então é importante que você entenda que você foi escolhido. Nós fomos escolhidos. Efésios no capítulo 1, verso 4, vai dizer que assim como Ele nos escolheu nele antes, olha isso, gente, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aleluia. Amados, o propósito de Deus é eterno, eterno. E nós fazemos parte desse propósito de Deus. Foi antes de tudo ser criado, antes da fundação do mundo, antes de tudo. Deus ofereceu o evangelho da graça a todos, todos. Aqueles que o aceitam se tornam os escolhidos de Deus. O Senhor, Ele não violenta, eu falo isso sempre. Deus ele não violenta o nosso livre-arbítrio, né? Mas a partir do momento que aceitamos a graça de Deus, Ele descortina, Ele abre uma cortina, uma venda, né, diante de nós, diante dos nossos olhos, e revela para nós o plano maravilhoso. Deus não nos obriga a nada, Deus ele não é um tirano, Ele é um Deus de amor, né? Então Ele nos deu o livre-arbítrio, mas a partir do momento que a gente aceita e diz sim, sim Senhor, Ele descortina essa graça maravilhosa, esse plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Ou seja, a escolha que nós aceitamos, a escolha que Ele fala para nós, ela está pautada, ela diz que a nossa fé ela é apoiada em algo que é eterno e em um Deus que não muda, né? No qual podemos confiar plenamente nesse Deus. E a escolha também fala para nós que há um plano maravilhoso de Deus para nós. A segunda coisa que você tem que entender é que você foi escolhido. Para quê, pastor, que eu fui escolhido? Você foi escolhido para ir. Você foi escolhido para ir, né? Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos o seu propósito para a vida deles. Jesus não rodeava toco, Jesus deixava claro o propósito que Ele tinha. Desde o chamado inicial, desde o início, Jesus ele não escondeu nada. Ele revela ali o plano, que o plano dele era muito claro, que era enviar os seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 3, verso 13, vai dizer: Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Durante todo o seu tempo aqui na terra, Jesus ele treinou os seus discípulos, enviando-os para cidades e lugarejos, preparando o caminho ali para Jesus. Lá em Lucas 10, no versículo 1, né, vai dizer que depois disso, que Jesus separa os 12 discípulos,
ele designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Olha que coisa linda, gente. Jesus tem um chamado para todos nós. Jesus, ele tem um chamado para nós. Para isso, nós precisamos sair ali da nossa zona de conforto. Nós precisamos sair desse mundinho fechado, dessa aldeia nossa. Deus, ele certa vez perguntou para Isaías: quem haveria de ir? Quem eu vou enviar? Olha qual foi a resposta do profeta, lá em Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quando Paulo se converteu, meus amados, Deus expressou para Paulo qual era o plano para a vida dele, daquele que foi um perseguidor da igreja, né? Jesus diz que Paulo deveria ir, né? Lá em Atos capítulo 9:15 diz: mas o Senhor diz para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus revelou o propósito. Deus, ele revela o propósito para cada um de nós. Deus te escolheu, querido, para que você vá. Deus te escolheu para ir. E terceiro, queridos, Deus também te escolheu para dar frutos. Jesus nos chamou para dar frutos. E não é frutos que vão embora, é frutos que permanecem. Precisamos dar frutos. Jesus, ele certa vez, ele viu uma figueira e desejoso de comer ali do figo da figueira e não vendo nenhum fruto, Deus amaldiçoou. Jesus amaldiçoou aquela árvore, né? De manhã, ao passarem, né? Está lá em Marcos capítulo 11, de manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. O homem de Deus, queridos, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, árvores que dá frutos. Salmo muito conhecido, Salmo 1, primeiro Salmo, verso de número 3 vai dizer: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Ele dá fruto no tempo certo. E qual seria esse tipo de fruto, pastor? Que tipo de fruto nós deveríamos dar? Já que eu sou uma árvore plantada, já que Deus me chamou para frutificar, para dar frutos. A Bíblia, queridos, ela usa muita linguagem de dar frutos. Em vários momentos você vai ver textos falando sobre isso, né? A Bíblia vai falar que nós devemos gerar frutos dignos de arrependimento. Tanto João Batista quanto Paulo usaram muito essa expressão para designar que nós crentes precisamos ter evidências de uma vida transformada. Ele fala de alguém que se arrependeu de seus pecados, de uma vida mundana e impura, que ofendia a Deus e agora evidencia uma vida totalmente diferente. Nós não somos agora mais mundanos. Nós não participamos mais de impurezas, nem de orgias, nem de coisas que fazíamos antes. Não roubamos. Nós já não mentimos, visto que Jesus nos transformou. Então nós temos que gerar frutos dignos de arrependimento. A Bíblia também vai falar que nós geramos frutos do Espírito. As nossas obras não são mais carnais, ao contrário, nós temos agora outra natureza. Não é apenas uma questão de deixar de fazer algo. É aquela questão: você é crente, agora você não pode fazer mais nada. Não, gente. Nós agora evidenciamos uma nova vida. E através do quê? Através do nosso caráter. Nós não fazemos mais as obras da carne, não é mais o que queremos, não é mais os nossos desejos, mas sim o fruto do Espírito, né? Através de nosso caráter, através de nossas atitudes positivas. Lá em Gálatas, um texto muito conhecido, no capítulo 5, verso 22, vai dizer: o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós devemos gerar o fruto do Espírito. O texto, a Bíblia também vai falar sobre frutos de vida, gente, né? Embora não exista essa expressão ali na Bíblia, né, a expressão fruto de vida, o texto lá em João capítulo 15, 16, ele vai deixar entendido que Jesus está falando aqui de vidas. Ele está falando aqui de frutos que permanecem, né? Jesus, quando fala de dar a sua vida, ele usa a expressão, né, dar fruto. Então perceba, queridos, que ele está falando justamente sobre frutificar. E que frutos são esses? Vidas. Lá em João capítulo 12, 24 vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
Gente, eu amo esse texto. O grão de trigo, se ele não morrer, ele não vai gerar fruto. Queridos, deixa eu falar algo, para você frutificar, você tem que morrer. Nós temos que morrer. Ou seja, quando Jesus fala aqui em dar fruto, ele está falando em gerar vidas. Frutos para Jesus, e não é pouco fruto, é muito fruto. Né? Uma semente, ela só gera várias árvores, uma semente ela gera ali várias árvores que vão dar frutos. Só que para isso ocorrer, ela tem que morrer. E isso só ocorre, queridos, para nós gerarmos fruto quando nós morremos para o mundo. Jesus, ele semeou a sua vida e com a vida dele entregue, ele gerou ali vários irmãos como nós. Olha que lindo, Paulo diz, né? Já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, queridos, para a gente gerar frutos e frutificar, nós temos que morrer. Jesus, ele morreu e com a sua morte, ele gerou cada um de nós. Para concluir, queridos, nós nunca podemos perder de vista o chamado que Deus tem para nós, para irmos e darmos fruto. Que chamado é esse, pastor? É isso. O chamado de Deus para a sua vida é esse. Até hoje você não sabe? Então deixa eu te explicar. O seu chamado é: vá e dê muito fruto. Nós precisamos gerar vidas, filhos espirituais para a glória de Deus, aleluia. Pois foi assim que Jesus disse lá em João 15:8. Meu Pai, olha o que Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Gente, só é discípulo quem gera muito fruto. Só glorifica o Pai quem dá muito fruto. Amém? Eu já quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Seja frutífero, muito frutífero, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, frutifique. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Um grande abraço e até amanhã no nosso 16º dia da nossa campanha. Aguardo você em nome de Jesus.